Muito bem, meus irmãos, hoje, dia 29 de agosto de 2025, dando sequência aos nossos trabalhos das sextas-feiras, temos hoje o nosso palestrante, Antônio de Lima França, que vai nos falar sobre o assunto bem importante, plexos e chakras. Antônio França, a palavra é sua, meu irmão. Boa noite a todos. É, Mais uma vez estamos aqui para tentar passar alguma informação para vocês e a conversa nossa hoje vai ser sobre plexo e chakra, né? Se alguém me perguntasse assim, o ser humano é constituído de quê, né? Eu responderia de espírito, alma e corpo físico. Mas se alguém insistisse em perguntar, em questionar, e dissesse: e esse corpo físico é constituído de quê? Né? Eu responderia: de órgãos vitais, de sistema nervoso, circulatório, glândulas hormonais, esqueleto ósseo e de centro de forças, que é o personagem de hoje à noite em nossa conversa. E o que é o centro de força? Né? Centros de força são pontos energéticos que produzem vibrações. E o que são vibrações? Vibrações é o ato de oscilar, de tremer repetidas vezes. Ou seja, é um movimento repetitivo de vibração, de oscilação, que gera consequência no ser humano. Se o centro de forças tem essa propriedade natural de vibrações e ele traz consequências, quais são essas consequências que o centro de força, no caso plexo e chakras, traz? Eu diria que ele traz cinco consequências. Ele traz características ou qualidades principais, ele traz virtudes, ele traz vícios, ele colabora para o desenvolvimento de plano de evolução e ele tem finalidades orgânicas. Não para dar não, velho. Se a gente for Precisa acabar com isso. descrever, tem som aí não? Se a gente for descrever, por exemplo, uma dessas consequências, no caso a característica, o que é que nós iríamos encontrar como características ou qualidades no centro de forças? Nós vamos encontrar necessidade, vontade, imaginação, inteligência, verdade, consciência e ciência. E as virtudes? Quais seriam essas virtudes que é, que é fruto da vibração neste centro de forças? Nós vamos encontrar a fortaleza, a cólera, a inveja, a luxúria, a gula, a preguiça e a avareza. E o que é que o centro de força apresenta como virtudes? Fortaleza, temperança, prudência, perseverança, esperança, caridade e fé. Ora, e o que é os planos de
evolução que o centro de força também colabora nesse sentido, como consequência das suas vibrações. Plano material, astral, mental, búdico, nirvânico, paranirvânico e marra-paranirvânico. E com relação à finalidade orgânica, o que é que esse centro de força traz de novidade? A gustação, o olfato, o tato, a visão, a audição, a procriação da espécie humana e a vida. Ora, tudo isso está inserido no centro de força como consequência da vibração que ele emite. E quem é responsável por essa vibração? Essa vibração só acontece porque existe no ser humano um espírito que alimenta esse corpo físico através da alma com fornecimento de energias vitais. Então, se essas energias vitais provocam essas vibrações, significa dizer que o ser humano está vivo. Porque quando o ser humano morre, através do desligamento do centro, dos perispíritos, dos canais de ligações com o espírito, quando ele morre, o corpo físico não tem mais capacidade para emitir vibração nos centros de força. E o centro de forças, depois da morte, é a primeira coisa que sai do corpo físico, são estes centros de força. Então, ele no corpo físico do ser humano, ele provoca situações comportamentais do próprio ser humano. Por exemplo, se a gente for analisar a questão dos vícios, se o vício é produto de vibração nos centros de forças, o centro de força emite uma vibração baixa, ele tem uma tendência natural a se tornar uma pessoa viciosa, no caso. Se ele realmente não tiver o cuidado de elevar o seu padrão moral, de elevar a sua vibração no centro de forças, ele vai ter uma tendência natural a se tornar uma pessoa voltada para os vícios. Né? E como se manifesta esse vício? Se a vibração for uma vibração baixa, ele tem uma tendência para o vício. Por exemplo, no plexo epigastro, se a vibração for uma vibração baixa, ele tem uma tendência para ser orgulhoso. Predomina o orgulho. Se no plexo cardíaco, ele não elevar a vibração do plexo cardíaco, ele tem uma tendência natural para ser uma pessoa colérica. A cólera vai predominar. Se no plexo frontal ele não elevar a vibração do plexo frontal, ele tem uma tendência natural para ser uma pessoa invejosa, uma pessoa que tem inveja de tudo. Se no chakra coronário ele não tiver o cuidado de desenvolver o centro de força, no caso, ele tem uma tendência para ser uma pessoa voltada para a luxúria. Se no plexo braquial ele não desenvolver este centro de força, ele tem uma tendência para ter a gula, né? Não assar a frequência vibracional, não elevar a frequência vibracional no chakra sagrado, ele tem uma tendência natural de ser uma pessoa preguiçosa. A preguiça vai predominar.
No chakra umbilical, a frequência vibracional do chakra umbilical, ele tem a tendência de ser uma pessoa avarenta, apegada às coisas materiais. Mas, se em contrapartida, ele fizer um esforço, buscar se moralizar, buscar levar o seu padrão de vibração, ele vai ter, neste centro de força que predomina no epigástrico, se ele conseguir elevar a vibração do epigástrico, ele passa a ser uma pessoa que tem fortaleza. O que é fortaleza? É você ser forte perante as tentações da matéria. É você conseguir rechaçar aquilo que vem com a tendência natural de levar você para perdição, para maldade, etc. Se você desenvolver a vibração do cardíaco, automaticamente você desenvolve sua virtude da temperança. Você passa a ser uma pessoa moderada, uma pessoa mais ponderada. Se você desenvolver o frontal, você passa a desenvolver a prudência, você passa a ser uma pessoa mais prudente, mais cauteloso, mais cuidadoso. Se você desenvolver o, o coronário, você desenvolve a perseverança. Você passa a ser uma pessoa que persevera, que batalha, não tem obstáculo para você. Você luta contra qualquer dificuldade. Você passa a ser uma pessoa lutadora, perseverante. Se você desenvolver o braquial, você desenvolve a sua virtude da esperança. Então você passa a ser uma pessoa que acredita na possibilidade de alcançar alguma coisa, de realizar alguma coisa que você tem em mente de realizar. Se você desenvolver o chakra sagrado, você consegue desenvolver a caridade, a prática da caridade, de fazer o bem, de servir a quem precisa, de ajudar as pessoas que necessitam de ajuda. Ou elevar o padrão vibracional. No chakra umbilical, você desenvolve a sua fé, que é a virtude do chakra umbilical. E o que é a fé? Né? A fé é a recompensa do saber. Se você desenvolve todos os centros anteriores que eu mencionei, você tem como recompensa o saber e o coroamento da fé. Então, a fé é a recompensa do saber. Ou seja, você já desenvolveu os centros anteriores e já está apto a ter conhecimento, a ter ciência, a ter fé. Ora, estes são os efeitos naturais dos vícios e das virtudes. Mas quantos são os plexos ou os centros de forças? São 7. São 4 plexos e 3 chakras. O que são chakras? Né? Chakras são a ligação que o espírito faz entre ele e a matéria. É o ponto de ligação que o espírito conecta com a matéria, primeiro conecta com a alma e depois com a matéria. Ou seja, ele não faz a ligação direta com a matéria, ele faz a ligação com a alma e da alma ele repassa para a matéria. Então ele emite as energias para a alma, os centros de força da alma, os chakras da alma, e a alma repassa para a matéria, porque a matéria não suportaria receber a vibração direta do espírito. Então, o chakra, ele suporta a vibração do espírito. E os plexos? Sim, os chakras são 3. O coronário, né? O sagrado e o umbilical. O que é que ele emite pelo chakra sagrado para a matéria? Ele emite energia inteligente.
Para que serve a energia inteligente? Para a gente ter a consciência do que está pensando, do que está tentando realizar. Então, a inteligência vem como um ingrediente para dar consciência naquilo que você está pensando em realizar. Esse é o papel da inteligência. No chakra coronal. No chakra umbilical, a ligação que ele tem com o chakra, com a matéria, pelo chakra umbilical, é que ele está emitindo para a matéria a energia vital, a energia da vida. Então, ele manda para a matéria através da alma, e a matéria, o chakra umbilical, recebe essas energias vitais para manter o corpo em movimento. E no chakra sagrado, qual é a ligação que tem e o que é que ele emite através do chakra sagrado? Ele emite a energia da apropriação da espécie humana. Então, observe, são três chakras importantes. Um recebe a inteligência para ligar, para gerar a consciência. O segundo recebe a energia vital, que é o umbilical, para dar movimento ao corpo. E o terceiro, a energia da procriação, através do chakra sagrado, aonde você, o ser humano, procria a espécie humana. Mas para que serve o centro de força? O centro de força é o retrato do que somos nós. O que nós somos é um reflexo do desenvolvimento dos nossos centros de força. Se você é uma pessoa simples e humilde, você tem um centro de força específico desenvolvido para esse comportamento. Se você é uma pessoa orgulhosa, você tem você está faltando desenvolver seu chakra, seu plexo epigástrico, que é onde está a vibração do orgulho. Se você é uma pessoa inteligente, é porque você tem seu chakra coronal bem desenvolvido, que é onde está a energia inteligente. Se você é envolvido, porque ali é que está a virtude da prudência. Então, o centro de força é o retrato do que nós somos. Pela vibração de cada centro, retrata aquilo que nós somos. E qual é a finalidade do centro de força? O centro de força, por acaso, desaparece? Ele deixa de existir? Ele descondensa? Não. Ele, a cada reencarnação sucessiva, ele aumenta a sua capacidade vibratória. Então, ele se desenvolve através das reencarnações sucessivas e através de exercícios apropriados para desenvolvê-lo. E é tão fácil desenvolver o nosso centro de forças que as pessoas não ligam, não dão valor aos exercícios específicos. Para isso, é fim que estavam aí. Mas vejam, para desenvolver os centros de força, basta você se reservar num local de sua casa e repetir várias vezes um mantra para cada plexo, para cada centro de força. Então você diz assim, por exemplo, no plexo epigástrico, já que são sete plexos, já que são sete centros de forças, você pode escolher para cada dia da semana fazer exercício de um deles. Então vamos começar teoricamente pela segunda-feira. Então você dedica a segunda-feira para o plexo epigástrico, né? Dedique 3 minutos e vá aumentando 5, 6, até você chegar a uns 15 minutos. Mas vamos começar com 3 minutos, para não ficar enfadonho. Então você diz assim: eu estou prestando toda a atenção ao meu plexo epigástrico,
para acelerar a frequência vibracional dele. E repete isso várias vezes, num espaço de 3 minutos. Começa com 3 minutos, que é pouco. Depois você aumenta para 5 e vai aumentando se for possível. Vai dando uma carga sempre maior. Mas isso, estou prestando toda a atenção, meu plexo epigástrico, para acelerar a sua frequência vibracional. Isso na segunda-feira. Numa terça-feira, você diz: estou prestando toda a atenção, meu plexo cardíaco, que é o segundo plexo, para acelerar a sua frequência vibracional. No terceiro dia, na quarta-feira, você faz o plexo frontal, com a mesmo procedimento. Depois você faz o coronário. Depois você faz o braquial, o sagrado e, por fim, o umbilical. Fazendo isso, você acelera a frequência vibracional do seu centro de força. Em vez de você evoluir por reencarnações sucessivas, você evolui pelo seu esforço, pela sua vontade, pela sua determinação e disciplina, fazendo isso todos os dias. Mas o que é o centro de força? Qual é a importância dele? Ele vai fazer com que você se torne um ser perfeito no plano material, aqui no plano material. E aí você atinge o último plano de evolução, que é o Mahaparinirvana. E aí você não tem mais necessidade de reencarnar. Quando o ser humano atinge o plano Mahaparinirvana, que é o último plano de evolução da matéria, não há mais necessidade para ele reencarnar. Aí ele vai entrar nos planos de energias. Ou seja, os centros de força da alma vai entrar nos planos de energia, ele já entra direto nos planos de energia. E o centro de força da matéria vai ficar numa zona intermediária, que é chamada de plano Kamaloka. E ali ele fica um tempo para depois entrar cada centro de força em cada loca dos planos de energia. E a alma, por ser uma matéria mais quintessenciada, mais refinada do que o da matéria, ele já vai direto para o plano de energia e já se torna espírito. Enquanto que o centro de força da matéria, que não precisa mais reencarnar e que está já no plano Kamaloka, cada centro de força vai ocupar um loca de energia correspondente ao seu centro de força. Assim é que o epigástrico vai entrar no loca burloca, o cardíaco vai entrar no loca antarixaloca, o frontal vai entrar no loca isvarloca, o coronário vai entrar no loca maarloca, o braquial vai entrar no loca ianaloca, o sagrado vai entrar no loca satyaloka e assim sucessivamente. Então vejam, esse centro de força tem uma importância muito grande, porque é ele que vai nos representar lá nos planos de energias. Ou seja, o ser humano não precisa mais reencarnar, não vai precisar mais de corpo físico, de corpo material. Então são eles que vão representar-nos nos planos de energias. E somos nós, centro de força, agora, que vai se tornar no centelha divina, espírito, e vai retornar, vai voltar a Deus, e ali ele vai receber o diploma de ser perfeito, ou seja, centelha divina e espírito, e vai entrar num grupo dos seletos seres perfeitos, e vai se tornar absoluto, e vai ter a vibração igual a de Deus. Ou seja, nós somos impelidos a nos tornarmos seres perfeitos. Mas quem é que vai se tornar ser perfeito?
o corpo físico? São os ossos? São os órgãos físicos? Não, são os centros de força que para nos representar. Então, não vai ter mais a forma física de Trifão, de França, ou coisa parecida, de Silvio Ernesto, etc. Não vai ter mais essa forma física. Vai ser centro de forças. O sinal está cortando. É, tá aparecendo para mim aqui que a banda dele lá não tá suportando. França, não conseguimos mais te ouvir. Acho que sua banda de internet aí não está suportando. É. Pode falar, França. Então, nós falávamos o seguinte, que é, nós, como seres humanos, temos o nosso centro de força que, na realidade, ele vai se tornar um ser perfeito e é através dele que nós vamos chegar à perfeição. Então, cabe a nós ter esse cuidado de aumentar sempre o padrão vibratório dos nossos centros de força, através de nossos exercícios que eu já mencionei aqui, porque ele é a razão de ser da nossa existência. Se nós não cuidar dele com carinho, com determinação e com esforço, nós vamos ficar evoluindo através de reencarnações sucessivas. E podemos até antecipar isso. Veja bem, nós levamos 50 milhões de anos no reino mineral, mais 50 milhões de anos no reino vegetal e no reino animal. Por que 50 milhões de anos? Porque nós não tínhamos inteligência desenvolvida, não tinha esforço, não tinha capacidade para se esforçar e entender as coisas, não tinha inteligência desenvolvida, e então nós fomos através do tempo da natureza. Mas, como seres hominais, nós temos condições de antecipar esses 50 milhões de anos que é dado pela natureza, para antecipar para 20 milhões de anos, 18 milhões de anos, através de esforço, vontade e determinação. A diferença nossa para os seres inferiores, no caso mineral, vegetal e animal, é que nós temos capacidade de raciocínio, nós temos inteligência, nós temos esforço, nós temos determinação e vontade, que é o principal. Enquanto que tudo isso existe nos reinos inferiores, mas em estado de latência, adormecido. Então, nós podemos fazer esse esforço e acelerar a nossa caminhada evolutiva. Porque nós não viemos aqui para passar dias graciosos, não. Nós viemos aqui com a determinação de sermos seres elevados, de buscar a nossa evolução. E nós fazemos isso através do nosso centro de forças, nossos plexos e nossos chakras. E nesses centros de forças existem energias. Cada centro de força tem uma energia que predomina. Por exemplo, nós temos no epigástrico a predominância do APAS, no cardíaco a predominância do éter prítico, no frontal a predominância do vayu, no coronário a predominância do tejas, no braquial a predominância do prana, no chakra sagrado a energia cósmica,
E no chakra umbilical, a energia é negativa. Isso não quer dizer que existe somente essa energia, não. Existem as cinco energias, o prana, vayu, pita, japa e teja. Em cada centro de força é constituído dessas cinco energias, mas sempre uma predomina sobre as outras. E são essas energias que predominam. Por exemplo, o apas, o pita, o vayu, o teja, o prana, a energia cósmica, a energia negativa, predominando nos seus centros de forças. Então, essa vibração que os centros de forças apresentam é por causa dessas energias que estão lá constituindo ele. Então, por isso que eles são centros de força energéticos. E nós somos produto dessa vibração. Nós somos resultado dessas vibrações. E eu expliquei que nós temos virtude, nós temos vícios para cada centro de força. E se nós não cuidarmos, não tivermos o cuidado de desenvolver esse centro de força, nós vamos ser orgulhosos, nós vamos ser invejosos, vamos ser coléricos, vamos ser gulosos, vamos ser preguiçosos, vamos ser avarentos, porque nós não cuidamos dele para desenvolver eles. Então, eu acho que nós devemos ter esse cuidado com os nossos centros de força, porque ali está o retrato do que somos nós. Nós somos o reflexo do que ele vibra. Se ele vibrar numa vibração baixa, nós somos tudo voltado para os vícios. Se ele vibrar numa vibração elevada, nós estamos voltados para as virtudes. Veja Jesus, veja Buda, veja Chico Xavier. São seres que tiveram seus centros de força numa vibração elevada. Enquanto que as pessoas que não fazem essa prática de desenvolvimento de centro de forças tendem a ficar voltado para o vício. Então, nós devemos nos preocupar com isso. Esse é o meu recado, esse é o meu entendimento, e eu coloco um ponto final, irmão Silvestre, irmão Trifão, na minha fala. É só, irmão, professor. Obrigado, meu irmão Trifão.